Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Deus abençoe grandemente sua vida, que tudo te vá bem. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, curta aí os vídeos, tem muitos outros vídeos aí no canal. Todos os dias, quando possível, nós fazemos as devocionais, estão aí para abençoar a sua vida. Compartilhe com outras pessoas também, para que elas sejam abençoadas e assim juntos divulguemos o Evangelho do Senhor Jesus, que é a salvação para todo aquele que crê. Hoje, dando continuidade à leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, eu vou ler apenas um versículo. Depois a gente vai falar mais sobre o capítulo 14, mas hoje eu quero me deter somente ao versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está, em outras palavras e atitudes, está se despedindo dos seus discípulos. Esses discípulos haviam caminhado com o Senhor um tempo, haviam criado uma ligação muito forte com ele, e agora Jesus está preparando eles para o martírio que viveria, para o sacrifício. Está chegando a hora dele ser crucificado, e os discípulos certamente já estão ficando tristes com a ideia de não ter mais o seu mestre ali, o seu Senhor, com a ideia de não viver mais tudo que eles tinham vivido até agora. Então Jesus diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes, não fiquem tão tristes. Credes em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: fiquem alegres, não deixe que a tristeza tome o coração de vocês. Não é o fim, não é o fim. A minha morte não é o fim, a minha separação de vocês não é o fim, pelo contrário, é o começo. Jesus está animando, consolando aos discípulos e fazendo-os perceber que ainda há esperança, que eles não devem pensar, que tudo acabou, que tudo que eles viveram foi uma história linda, mas acabou. Jesus está dando esperança a eles. E Jesus continua nos dando esperança. Jesus continua dando esperança a todos aqueles que confiam nele, que têm uma ligação com ele, assim como os discípulos tinham. Você pode hoje estar vivendo angustiado, triste, por uma situação que você considera não ser a melhor ou não ser a perfeita, segundo a sua concepção. Olha só, Jesus, ele pode mudar, reverter qualquer situação. Jesus pode escrever uma nova história pelo fim, e Jesus pode pegar o fim de uma história e fazer um novo começo. Era o que estava acontecendo com ele, porque eles achavam que era o fim, a sua morte, mas na verdade era o início de uma história vitoriosa. Então, alguma coisa que você esteja vivendo hoje, coloque, leve diante do Senhor, porque Jesus, ele pode pegar a tua história, isso que você acha que é o final, e pode começar a escrever uma nova história, não agora essa história triste que você está vivendo, mas uma história alegre, feliz, uma história perfeita, que foi o que Jesus construiu, não somente com a sua morte, mas com a sua ressurreição. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eis que faço novas todas as coisas. Jesus prometeu fazer novos céus e nova terra, uma nova vida, uma nova história. Todos esses simbolismos que encontramos na palavra, na escritura, elas podem ser transformadas em esperança para nós. Então, se você hoje está triste, desesperançoso, você acha que tudo vai dar errado, que essa história que você está vivendo é o fim, olhe para as Escrituras. Ouça, assim como os discípulos ouviram a voz de Jesus, ouça a voz de Jesus através das Escrituras, porque aquilo que é alegria,
Isaías 61 diz isso, que o Senhor, ele veio, foi ungido pelo Pai para trazer, transformar tristeza em alegria, transformar cativeiros em liberdade. O Senhor, ele pode fazer isso. Mas devemos atentar para o versículo que diz: credes em Deus e crede também em mim. O Senhor está falando contigo, comigo, com todos aqueles que precisam ouvir a sua voz. Creiam em Deus. Tire o seu olhar do problema, da circunstância, da tempestade e creia nele. Hebreus está escrito que importa que aqueles que o buscam creiam que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Receba essa palavra no seu coração, mude o seu ânimo, tire essa tristeza, não se turbe o vosso coração, diz o Senhor a você. Um dia abençoado para você. Se Deus permitir, amanhã nos vemos novamente. Fica na paz e que tudo te vá bem.